Mateus capítulo 6, versículo 6, nós vamos ler que diz assim: Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Então, o nosso texto base hoje é esse. Que Deus nos abençoe, que Deus ministre ao nosso coração a, a verdade, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, como o Edson falou, abre o seu coração, esteja atento, alerta. E Rose, o que você está fazendo? Amém. Então, o tema de hoje nós temos, né, a série do Pai Nosso. A primeira mensagem já está lá no canal, ok? No assunto do coração. Se você é membro daqui e ainda não se inscreveu lá, se inscreva. É importante você se inscrever lá no canal. Então, nós estamos lá com a série do Pai Nosso. E o tema da oração, da mensagem hoje é oração, comunhão e identidade no reino. Ok? Oração, comunhão e identidade no reino. Então, eu vou começar a ler meu esboço para não me perder. Então, a oração é muito mais do que palavras ditas a Deus. Ela é o meio pelo qual nos conectamos com Ele, nos alinhamos ao seu propósito e encontramos nossa verdadeira identidade no reino. Ok? Isso aqui já é um pouco, isso já é um pouco chocante, ou seja, chocante que vai de encontro, é um choque ao que geralmente o senso comum diz sobre oração. Ok? Então, há um senso comum que vai dizer que a oração é o meio pelo qual você pede alguma coisa a Deus, que até a Rose estava falando agora, né? Mas a gente está olhando aqui, a gente vai olhar aqui agora que não é meio assim. Então, a oração é muito mais do que palavras ditas a Deus. Ou seja, é muito mais do que eu falar. É uma troca. Amém? Lembra que nós falamos da correspondência? Então, o ato de se corresponder. Não podemos esquecer disso. Então, oração sempre vai estar ligada ao princípio da correspondência. Eu respondo eu respondo direcionado um do lado do outro, né? Uma via de mão dupla. Então, ela é o meio pelo qual nos conectamos com Ele, nos alinhamos ao seu propósito e encontramos nossa verdadeira identidade no reino. Então, enquanto nós não nos alinharmos com Ele, enquanto nós não alinharmos com esse propósito e nos encontrar com Ele, nós não vamos saber e não vamos ter ideia de qual é a nossa identidade no reino. Entende isso? Porque eu preciso entender quem é o meu pai para entender quem eu sou. Eu tenho que entender qual é a minha raiz. Eu tenho que conhecer a minha raiz. Nós temos que conhecer a nossa raiz. Nós temos que conhecer quem nós somos, de onde nós viemos. Porque nós sabemos, a gente sabendo que de onde nós viemos e qual é a nossa raiz, então todo o restante vai fazer sentido. Então todo o restante faz sentido por quê? Porque agora eu sei qual é a minha identidade no reino de Deus. Ok? E quando nós sabemos qual é a nossa identidade no reino de Deus, a gente tem que entender o seguinte: não há necessidade alguma de fazermos da oração um meio de petição apenas. Porque quando nós trabalhamos a ideia da oração apenas como meio de petição, de pedir, 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 a gente esquece que da nossa identidade, dentro dessa composição da nossa identidade, nós temos a identidade de filho. E não é de filho de um pai que não sabe o que faz, mas é filho de um pai que sabe que você, Marcos, necessita. Então, a gente não precisa ficar desesperado. Quer ver uma das coisas que eu acho, eu particularmente acho uma grande perda de tempo, é quando você ora para que Deus abençoe sua vida. Você já é abençoado. Quando você ora para que Deus abençoe a sua vida. Quando eu oro pela vida da Rita, Deus abençoe a vida da Rita. Não. Isso é perda de tempo. Por quê? Porque Deus já é o abençoador. Ele já fez pelas nossas vidas. Tudo que nós precisamos, nós já temos. O problema é que nós não temos a ideia da identidade. E se eu não sei quem eu sou, então eu não consigo enxergar que ele já providenciou.
que ele já fez pelas nossas vidas. E vivemos desesperados, largados pelo mundo, sem saber para onde vamos e o que vamos fazer, e talvez se sentindo abandonados, sozinhos. Amém? Tá dando para acompanhar? Ok? Então, quando a gente perde a identidade, nós vamos fazer como o filho, aquela passagem do filho pródigo. E dentro das duas concepções, ou eu perco a identidade, ou eu não sei qual é a minha identidade, e não tenho o prazer de estar perto do Pai, de obedecer à sua vontade, e acho que os meus planos sejam mais importantes, ou seja, mais eficazes, eu pego aquilo que é meu e vou embora. Eu pego aquilo meu que vou embora. Ou seja, eu não tenho a ideia da identidade, eu não tenho a ideia de família, de ser filho. Eu não estou satisfeito. Ou eu estou dentro de casa, ao mesmo tempo, tão insatisfeito quanto, eu só não tive coragem de ir embora. Então você tem um filho mais novo que olha e não consegue enxergar o pai, o pai como não sendo suficiente para suprir não simplesmente as necessidades, mas suprir todo o seu interior, todo o seu ser. Então ele vai embora, não é? E você tem um filho mais velho que ele não foi embora, mas nunca esteve. Ele não foi embora, mas nunca esteve, ou seja, ele continua também sem identidade dentro da casa do pai, sem saber quem ele é. Então, quando eu não sei quem eu sou, ou eu estou fora ou estou dentro, entende a questão? Ou estou fora da religiosidade, da igreja, ou estou dentro da igreja, mas ainda assim fora do propósito. Fora daquilo que eu coloquei, dos alinharmos ao propósito de Deus. Então, entenda o que eu vou falar. A igreja é isso aqui, essa comunhão de pessoas que é maravilhosa, amém? Que a gente se diverte, que a gente troca, que é gostoso e tal, não representa nada se você não sabe quem você é, de onde você veio. Você pode estar aqui, você pode estar em outra igreja, você pode estar em outra igreja, você pode estar em qualquer outra igreja, você pode ser uma pessoa que está perdida dentro da tua vida, porque você não tem a identidade, você perdeu a sua identidade com relação a quem é o seu pai. E aí você vai perceber que dentro da própria igreja, ou dentro de qualquer outro lugar, você está chegando perto de Deus dizendo assim, meu Senhor não me dá isso. Eu trabalho para o Senhor, eu faço para o Senhor, estou na casa do Senhor, eu ouço a tua voz, eu faço o que o Senhor manda, eu cumpro todas as coisas, mas eu não tenho nada. E aí o pai vai falar exatamente o que a gente está falando aqui. Como assim? Tudo que é meu é teu. Quando você vai na casa do seu pai e da sua mãe, você não pede autorização para mexer na geladeira. Você pede quando vai na casa de algum vizinho. Você pode me dar um copo d'água? Né? Rita, vou lá na sua casa, lá, você pode me dar uma água? Ah, Léo, pega ali dentro. Você vai até, mas eu pelo menos eu sou assim. Você vai lá, mamãe, pode mexer? Pode, pega aí. Aí você vai e pega. Mas no caso do seu pai e da sua mãe, você não faz isso. Você vai direto lá e pega. E esse filho está dizendo, o senhor nunca me deu nada. Então, assim, tudo que é meu é seu. Então, o que ele está dizendo é o seguinte para mim e para você? Que tudo que nós precisamos já está providenciado. Deus já providenciou. Deus já providenciou. Então, o que tem que fazer? Nós precisamos voltar os olhos para Ele, o coração para Ele, entender que que nós estamos falando aqui, que essa oração, ela não é um meio pelo qual faz com que eu seja beneficiado em alguma coisa, mas vai me levar de volta ao propósito e me dar uma identidade. Amém? Então, a oração é isso. A oração não passa mais do que isso. A oração é isso. Então, Léo, quer dizer que eu não posso pedir a Deus alguma coisa? Lógico que você pode pedir a Deus. É fato que você pode pedir a Deus. Mas quando você tem essa identidade, quando você tem o propósito, quando você sabe onde você está, entende? A sua petição a Deus está alinhada ao propósito de Deus. E então aquilo que você pediu no onde vai transformar o seu o quê. Ou seja, aquilo que você pediu no onde, na presença de Deus, que esse é o onde, vai transformar o que você faz. Amém? E esse o que você faz está expressando o quem. Quem mandou você fazer isso? Quem trouxe essa ideia para você fazer? Ok? E aí você percebe que tudo aquilo que você e eu fazemos expressa o quem. E quem esse é quem? É Deus.
Então nós começamos a entender que o meu propósito, o seu propósito, sempre vai ser apresentar o quem? Sempre vai ser apresentar ele. Por isso que aquele texto que eu sempre falo que eu gosto muito, que a ardente expectativa da criação continua aguardando a revelação dos filhos de Deus. E por que essa ardente expectativa da criação continua aguardando? Porque está aguardando uma revelação de filhos de Deus que tenham a identidade, que saiba de onde nasceram para fazer o que Deus mandou para que essa criação possa enxergar o quem através da sua vida. Então não é mais Jesus que vai encarnar para apresentar o amor de Deus. Os cristãos já estão encarnados. Os pequenos cristos já nasceram. E esses pequenos cristos, está aqui que eu estou vendo um montão aqui na minha frente, já é a luz do mundo e já é o sal da terra. Já é a expressão exata do amor de Deus entre os homens. Então, como eu faço para expandir isso? Vida de oração. Olha como é que mudou já o conceito. Então, eu já entendi que a minha vida de oração não é que eu preciso pedir alguma coisa para receber alguma coisa. Deus já me deu. Então, a vida de oração me leva a ser o quem de Deus. Tá? Foi? Ok. Tá dando, Rosilane? Foi? Foi, né? É que às vezes eu viajo mesmo, gente. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Muitas vezes entendemos a oração de forma individualista, como um pedido de bênçãos para a nossa própria vida. Já falei sobre isso, amém? A gente vê a oração dessa forma. Mas será que esse é o verdadeiro propósito da oração? Quando Jesus ensinou sobre oração, ele não apenas nos deu palavras repetidas, mas nos revelou o princípio poderoso. Então não é você chegar ali, Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome, e Pai Nosso está no céu, santificado seja. Como se repetindo tantas vezes isso desencadeasse ou liberasse algo para. Não é uma repetição, é um princípio. Exatamente. E não é isso, é um princípio sobre as nossas vidas. Então, a oração nos insere na comunhão com o Pai e nos faz entender que não somos apenas eus, mas nós no reino de Deus. Amém? Deu para entender? Então, a oração nos insere na comunhão. E a partir dessa comunhão, eu entendo que a igreja não é formada de eus. Ela não é formada de eu. Ela é formada de nós. Então, o Marco, quando vem à igreja, quando está na presença de Deus, ele não está na presença de Deus para ele simplesmente. Ele está na presença de Deus com a mentalidade do nós. E se você perceber... Não vou falar isso não, porque eu vou pular meu esboço. Daqui a pouco eu falo isso. Então, Mateus capítulo 6, versículo 6, esse versículo muitas vezes interpretado de forma literal, vai muito além do conceito de um quarto físico. O que Jesus está nos revelando aqui é um chamado para encontrarmos no lugar de comunhão verdadeira com o Pai, na sua casa, onde somos transformados para viver o propósito do reino. Então estamos acostumados, muitas vezes, a ler esse texto como de uma forma literal. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta. Ok, você pode ler de maneira literal, mas você pode enxergar de maneira subjetiva também. Você pode enxergar de maneira que a gente enxergue e tenta entender que quarto é esse, que ideia é essa. Quando Jesus vai dizendo, eu estou indo para o Pai, estou indo preparar morada. Lembra disso? Jesus vai preparar morada. Então, quando ele diz Jesus vai preparar morada, nós criamos algumas ideias muito distantes também do princípio. Por quê? Porque isso nos leva a pensar duas coisas. Primeiro, quando ele está dizendo eu estou indo para o Pai, estou indo preparar morada, a gente começa a pensar em seguinte, ponto, salvação, ok? Amém? Conseguem ver isso? Então, estou indo para o Pai, estou indo preparar morada. Ou seja, morada quer dizer onde nós vamos morar. Ok? Eternamente. Então a gente pensa em salvação.
Só que um outro ponto também que a gente lê isso literalmente. Porque a salvação, ela não é um princípio pelo qual nós vamos desfrutar no futuro. Então a gente tem a ideia de que salvação é aquilo que eu invisto hoje para poder desfrutar amanhã. E isso passa um conceito muito perigoso, por quê? Porque quando eu penso em salvação dessa forma, eu penso numa salvação individualista. Eu penso numa salvação que eu tenho que investir para a minha vida para que eu possa ter amanhã. Tanto é, quantas vezes você já ouviu, a salvação é individual. Amém? Você já ouviu isso? A salvação é individual. Se você não fizer por onde, você está perdido, porque a salvação é individual. E esse é exatamente o contexto que o Senhor não quer que a gente vá. Porque Ele não quer que enxerguemos que a salvação é um contexto individual, apesar de ser. Amém? Ele não quer que a gente entenda que a salvação seja individual, apesar de ser. Eu não posso salvar o Marcos. O Marcos não pode me salvar. Entende? Mas, ao mesmo tempo, quando ele diz que esse ponto de estou indo preparar morada, está me dando uma ideia de que eu só vou desfrutar essa salvação lá na frente. Então, salvação não é algo que você desfruta no futuro, mas você gasta no presente. Por quê? Pelo fato de eu saber que eu sou salvo, quantos são salvos aqui? Você tem que ter essa convicção. Então, se você é salvo, você não desfruta disso no futuro, mas pela convicção de que você é salvo, sabendo que você é salvo, sabendo quem você é, a sua identidade e a sua natureza, então você gasta isso no presente. Você não junta para você abre para os outros. Você não fecha para você com medo de perder a sua salvação. Você tem a identidade, sabe quem você é, e é por causa disso eu utilizo aquilo que eu tenho para ir buscar outros para ser salvos junto comigo. Então, a salvação, apesar de ser individual, ela é coletiva. Então, Deus pega essa capacidade da Karina de envolver pessoas, de estar perto de pessoas, de ser, sabe, de ser essa pessoa que as pessoas gostam de estar perto dela. Deus pega essa sua capacidade, sabendo quem você é, você sabendo quem você é, através desse seu jeitinho todo especial, você consegue abraçar um grande número de pessoas, sabendo que você está gastando a sua salvação, ou seja, gastando a sua vida em favor de outras pessoas. E através do seu jeito, através do jeito da Rosiane, lá naquele local lá que tantas pessoas estão precisando, do seu jeitinho de ser, da forma que Deus quer, sabe? Deus não te colocou lá à toa e Deus não te faz ouvir mensagens como essa à toa. Por quê? Porque você sabendo quem você é referência para outras pessoas. Você está entendendo? Então eu não guardo a minha vida para mim. Eu entendo que a salvação ela é individual, mas ao mesmo tempo eu entendo que ela é coletiva. Por que coletiva? Porque quando eu entendo isso, eu não me fecho, eu me abro. Entende? Não é, Marco? Eu não me fecho, eu me abro. Por quê? Porque eu não tenho medo de perder a salvação. Então a minha luta e a sua luta, sabe, Milena, deixou de ser contra o pecado. Porque as pessoas hoje em dia acabam vivendo com medo do pecado. Eu não posso pecar, eu não posso isso. Ai, isso aqui é pecado, isso aqui. A minha luta não é mais essa. Porque eu sei que eu vou pecar, sei que eu vou errar. Mas eu sei que eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou. Eu sei que o meu pai é perdoador. E preste atenção, ele não vai perdoar os meus pecados. Você entende isso? Olha que coisa pesada. Ele não vai perdoar os meus pecados. Ele já perdoou. Amém? Preste atenção, Deus já perdoou os seus pecados. Então, o que nós vamos cometer hoje e o que nós vamos cometer amanhã já está perdoado. Ok, mas então o que eu tenho que fazer? Então eu vou viver de qualquer vida? Não, você tem identidade. Você sabe quem você é. E quando eu sei quem eu sou, agora o meu prazer não está mais nessa vida, o meu prazer está em outra. Então, quando eu erro, eu me entristeço, mas ao mesmo tempo eu não esmoreço. Eu não jogo peso sobre a minha vida mais do que deveria. Porque Deus perdoa os nossos pecados. Não paralisa. Amém? Então hoje vamos começar a mergulhar nesse ensino e entender
O que significa entrar no quarto na casa do Pai? Como a oração nos tira da individualidade e nos coloca na coletividade do reino. E porque a oração não é apenas pedir, mas é ser transformado e enviado. Então vamos a um primeiro ponto. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos a um primeiro ponto que fala: a transformação em Cristo nos muda completamente de casa. A transformação de Cristo nos muda completamente de casa. Então, quando recebemos Cristo, nossa vida é completamente transformada. Amém? Você concorda comigo? Quando a gente recebeu Cristo, nossa vida é completamente transformada. Não apenas nossos hábitos mudam. Nossa identidade, nosso lugar de pertencimento, nossa percepção sobre o mundo e sobre Deus. Então há um conjunto de situações que sofrem, literalmente sofrem, uma mutação. Nós sofremos a mutação dos nossos hábitos, não é uma imposição mais. Eu entendo não ser mais uma imposição. Nós não impomos a ninguém que mude alguma coisa. Entende? Porque isso não muda ninguém. Nossa identidade muda, porque passamos a entender que nosso lugar não é na pocilga, mas o nosso lugar é dentro da casa do Pai com relacionamento. Que é o próximo ponto, que seria o nosso pertencimento, de onde você pertence, a quem você pertence. E aí, por causa disso tudo, nossa percepção de mundo e de Deus muda também completamente. Amém? Eu, na qualidade de filho, eu já não enxergo mais o mundo e digo o mundo como se fosse a escória da humanidade. Mas eu olho para as pessoas e consigo enxergar que eu também faço parte desse mundo. Mas hoje, com a nossa identidade, com a nossa percepção de mundo diferente, nós fazemos parte desse mundo para levar luz, para levar sal. Não, preste atenção, não que sejamos melhores do que qualquer ser humano da face da Terra, nós não somos. Nós não somos. Amém? Por isso Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um dia a gente fala sobre isso, que tem coisas muito bacanas também sobre isso. Então, antes vivíamos para Deus, antes vivíamos para nós mesmos, centrados em nossas próprias vontades e necessidades. Nossa visão é limitada e nossa casa, nossa vida e nossos desejos. Então, nossa visão era limitada, nossa casa, nossa vida, nossos desejos, que é a corrida da humanidade hoje. Sim ou não? É a corrida da humanidade hoje. Está buscando a sua satisfação, né? Edson, depois, se quiser vir por aqui também, pode pegar por aqui, tá? Nossa visão é limitada à nossa casa, à nossa vida, nossos desejos. Quando Cristo nos alcança, Ele nos convida para algo muito maior. Passamos a habitar na casa do Pai. Eu estou tentando preparar um terreno para te levar a entender um pouco essa questão do quarto. Então ele te chama e fala dizendo o seguinte: agora você vai habitar na casa do Pai. Lembra que a mensagem que eu falei agora, o texto que eu falei agora, falando que Jesus dizendo que ia para o Pai preparar morada? Essa morada já existe. Então nós já vivemos essa morada hoje. Nós já desfrutamos dessa morada hoje, né? Nós já desfrutamos da intimidade com Ele hoje. Por isso que eu digo que a salvação, ela não é um meio pelo qual eu vou desfrutar no futuro. Eu posso já gastar no presente. Eu posso viver essa salvação no presente. Então eu vivo essa morada hoje.
Eu vivo essa relação hoje, essa comunhão hoje. E quem está dentro dessa relação? Quem está fazendo parte dessa relação? Os vários irmãos que entendem a identidade, as várias pessoas que entendem quem elas são, de onde elas vêm, a quem elas pertencem, entendeu? E nessa mesma morada nós estamos agora na relação, sentado à mesa com Cristo Jesus, aprendendo dele como servir. Então agora eu aprendo a como servir, eu não aprendo mais como ser servido. Então agora que eu entendo essa morada, agora eu sentei à mesa com o Senhor Jesus e agora o cristão em si, ele já entendeu, opa, peraí, mas o meu chamado não foi para receber, para ser servido. Então a minha oração não é mais para eu só receber, a minha oração agora é o quê? Para eu doar, para eu entregar. É um conceito bem diferente. Amém? Essa mudança de casa não é apenas uma troca de endereço espiritual. Não é apenas uma troca de endereço espiritual. Então, antes eu era e agora eu sou assim, entendeu? Mas uma mudança de mentalidade e propósito. Isso muda tudo. Porque quando eu digo que uma mudança de endereço espiritual, se não mudar dentro de mim, não muda nada. Então precisa mudar dentro da gente, precisa mudar a partir do nosso coração, para que o que está no coração chegue à mente e a gente tenha uma mente transformada. Então, é uma mudança de mentalidade e propósito. Então, o propósito da nossa vida hoje já não é mais ser suprido, mas o propósito da nossa vida hoje é responder às orações que estão sendo feitas pelo mundo. Ou você acha que Deus vai responder as orações a partir de quem ou de como? Então hoje eu e você somos a resposta da oração de pessoas. Você entende? Isso é forte, né? Onde nós estamos? Agora, nossa oração não é mais formada apenas de nossas necessidades individuais, mas sim no relacionamento com o Pai e na participação do seu reino. Quando estou entendendo, diga amém? Ok. Antes orávamos pedindo a Deus que entrasse na nossa casa e abençoasse os nossos planos. Quantos assim ainda oram? Que Deus entre na nossa casa e abençoe os nossos planos, sem a gente perceber. A gente quer que Deus valide aquilo que a gente colocou como importante para a gente. Agora entendemos que já estamos na casa dele. Então a gente não precisamos mais. Olha, eu vou ter que editar esse negócio. A gente não precisamos foi doído. Então a gente não precisa. Então a gente não precisa mais entrar ou pedir para Deus entrar na nossa casa. Nós já vivemos nessa casa. Nós já temos a comunhão constante. Amém? Então, agora entendemos que já estamos na casa dele e a nossa oração é para que esse propósito se cumpra em nós e através de nós. Se cumpra em nós e através de nós. Antes buscávamos uma resposta para os nossos problemas. Agora buscamos ser a resposta para aquilo que Deus quer realizar no mundo. Eu acho isso tão poético, mas é tão faz a gente gemer. Porque antes buscávamos a resposta para os nossos problemas. Agora eu não preciso mais buscar resposta para os problemas, porque ele é a resposta. E ele sabe o que ele vai fazer. Então o que a gente faz agora? Bom, agora buscamos ser a resposta. Para quê? Para aquilo que ele quer realizar no mundo. Para aquilo que ele quer realizar com aquela sua amiga que ainda não conhece. Para aquilo que ele quer realizar para as pessoas lá do seu trabalho. Para os homens que você está acostumada a se relacionar. Para as pessoas que vão lá procurando um instante de felicidade. E você é a resposta. Porque ela não vai encontrar felicidade plena naquele local. Mas você tem a resposta para a plenitude dessa felicidade, dessa realização.
Amém? Essa nova casa nos insere em uma família espiritual, onde aprendemos que não somos apenas eus, mas nós no reino. Amém? Então Deus nunca quis um povo fragmentado. Eu escrevi isso. Deus nunca quis um povo fragmentado e individualista. Se você perceber desde o início, Deus criou uma família. E o desejo de Deus até hoje é construir o quê? Uma família. Se você perceber, a crucificação de Jesus parece que não tinha dado muito efeito, muito resultado. Porque após a crucificação, eles continuaram fazendo a mesma coisa, e com medo, tal, aquela coisa toda. Jesus não chamou os seus discípulos, juntou eles todos no mesmo lugar e falou assim: ó, vocês ainda não entenderam, eu vou repetir a crucificação. Ele repetiu a crucificação? Não. Mas onde que ele se encontrou com os discípulos depois de ser ressurreto? Encontrou na mesa novamente. Então ele repete a mesa. Então a vida cristã não está fundamentada em sacrifício, está fundamentada em comunhão, relacionamento, aprendizado. Então não são os seus sacrifícios que vão mudar ou mover a Deus de alguma forma, sensibilizando Deus a agir por você. Se você é praticante de jejum e tem feito jejum para Deus te dar alguma coisa, o seu princípio está errado. Porque o princípio da realização de jejum não está em sensibilizarmos a Deus porque estamos fazendo algum tipo de sacrifício. Mas é apenas nos aproximarmos dele. Para quê? Para que nós sejamos a resposta daqueles que estão carentes. Se você lê essa passagem, esse ensinamento sobre o jejum, vai te mostrar isso. Exatamente isso. Então, o jejum nos aproxima de Deus. Para quê? Para que tenhamos a identidade do que fazemos e expresse o quem. E expressando o quem, nós expressamos Deus e nós entendemos que nós somos o quem de Deus. Então, Deus é o nosso quem e nós somos o quem de Deus. Deus é o nosso quem, ou seja, Deus é quem está nos inspirando, e nós somos o quem de Deus. É o seguinte, nós somos a resposta daquilo que é a vontade de Deus para o mundo. Foi? Ok. Deus nunca quis um povo fragmentado e individualista. Ele sempre sonhou com um corpo unido, um só povo, uma só igreja, uma só casa, um só propósito. Sempre foi isso. A oração nos ensina que o lugar de intimidade com Deus não é um cômodo isolado, um eu. Amém? Mas um ambiente dentro da casa do Pai, um nós. Onde Ele quer nos moldar, nos alinhar, nos transformar para cumprir o seu propósito eterno. Eu já escrevi isso novamente. Eu tinha falado aqui, acabei escrevendo aqui novamente. Mas eu quero parar um segundinho só para a gente entender essa dinâmica aqui. Então, a oração nos ensina que o lugar de identidade, de intimidade com Deus, não é um cômodo isolado. Não é como eu entrar na minha casa, no meu quarto, e eu quero que Deus chegue na minha casa, no meu quarto, e fale comigo no secreto. Porque a minha casa fala das minhas coisas, no meu quarto fala das minhas particularidades, da minha individualidade. Mas agora eu entendo que Deus já nos levou a habitar com Ele. De hoje nós vivemos como um povo de Deus, como a sua igreja, com a referência dele. Então eu entendo e leio essa passagem quando Deus está dizendo: e tu, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Mas em que casa? Na casa do Pai. Então já não é mais a individualidade apenas, mas é a individualidade na coletividade. Por quê? Porque eu sei que nessa mesma casa há um irmão meu que está num outro quarto, orando, recebendo com o Pai, falando com o Pai, e que ele está direcionando e dando identidade, dando harmonia a essa oração para essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus ser essa resposta. Quantos estão entendendo isso?
Então a vontade do Pai não é simplesmente que a gente entre na minha casa, no meu quarto, porque toda vez que eu fizer isso, a oração muitas vezes vai ser pautada em cima do eu. E isso é fácil. Então, não é um cômodo isolado, um eu. Você e eu não somos pessoas isoladas dentro do mundo lutando para alcançar a salvação ou benefícios. Você e eu somos uma reunião de eus que se transformou em nós. Porque o Pai não é meu. O Pai é nosso. O pão que Deus gera e que sustenta não é meu. Mas agora o pão que ele gerou para mim, ele é nosso. Então, Manuel, já era. Somos nós. Não é só você e eu. Eu não estou dizendo com o Manuel agora, eu e você estamos juntos aqui, compartilhando, rindo, tal, aquela coisa toda. Você vai embora e na semana seguinte você passa por algum problema. Eu não estou nem aí, porque eu até te ligo e faço sabe? Irmão, eu vou orar pela sua vida, tal, tal. E duas coisas. Primeiro, ou a pessoa não ora nada, ou segundo, o irmão não está precisando de oração, está precisando de ajuda física. Está precisando de alguma coisa. Está precisando que você se movimente. Está precisando que você faça, que você se gaste. Eu quando dirigia lá no Brasil a igreja, era uma igreja num lugar muito muito humilde, financeiramente muito humilde mesmo, sabe? E muitas vezes nesse lugar chegava algumas pessoas com dificuldade de alimentação, dificuldade de pagar luz, de alguma coisa, ou tinham sido mandado embora do trabalho e tal. E essas necessidades eu levava toda para a igreja. E até o povo entender, até você formar essa mentalidade, então as pessoas falam assim, então vamos orar. E eu tinha toda vez que parar e falar assim, irmão, a irmã não está precisando de oração, ela está precisando de gás. A irmã não está precisando de oração, ela está precisando de comida. Ela está precisando de dinheiro para pagar alguma coisa. Então hoje nós não vamos orar, hoje nós vamos praticar. E aí muitas vezes eu tinha que levantar uma oferta no meio do culto para suprir a necessidade de alguém. E é isso que a igreja pautada no eu está acostumada a fazer sem perceber. Ela está acostumada a fazer isso sem perceber. Porque tudo ela acha que a oração vai resolver. A oração não vai resolver, nós somos resposta. A oração nos leva a entender que nós somos a resposta. A oração nos leva a entender que nós vamos fazer alguma coisa. Pode falar, Bia. A pessoa, quando ela se entendeu, você vai fazer uma oferta para abençoar a vida que está sendo abençoada, ela recebe com maior amor. Mas quando ela tem que ofertar para abençoar outra vida, sim, porque eu quero a bênção. É isso aí. Eu nunca preparado para abençoar. Ah, perfeito. E isso aí é a pessoa que não tem essa identidade, não sabe. É perfeito isso aí. Porque o ser humano tem muito disso. Quando eu recebo, eu estou aberto. Agora, quando eu tenho que abrir mão, quando eu tenho que doar, eu fico pensando, caraca, será que vai fazer falta para mim? Não, será que vai fazer falta para mim depois? Eu tô acabando de escrever um livro. Eu tô acabando de escrever um livro que fala sobre chamados para o poder, hesitantes para a generosidade. No livro eu trato isso. No livro eu trato isso. Em breve eu vou trazer para cá para vocês verem, entendeu? Mas foi também, esse livro nasceu de fruto de uma mensagem aqui. E eu falei, vou escrever. Bom, segundo ponto. O quarto não é físico, mas um lugar de intimidade dentro da casa do Pai. Amém? Então, antes nossa antiga vida, orávamos dentro do nosso próprio espaço, voltados para os nossos próprios desejos. Já falamos sobre isso, vou pular, ok? Agora oramos no quarto da casa do Pai, dentro de um ambiente de comunhão, onde não estamos sozinhos, mas cercado por irmãos que também oram e buscam o Pai. Também já falei sobre isso. Oramos na casa do Pai,
Não mais sozinho, pautado no eu. Agora eu sei que o Marcos está lá orando, que a Sandra está orando, que nós temos um mesmo propósito, uma mesma visão. Ok? No quarto, Deus reafirma quem somos para Ele. Isso é muito forte, Marco. No quarto, ou seja, na intimidade do nós, Deus reafirma quem nós somos para Ele. Quando ele fala assim, oh, mas eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Não digas que não passas de uma criança. Estou reafirmando quem você é para mim. Porque tudo que eu mandar, tu farás. Tudo que eu falar, tu farás. E eu dou sobre a sua vida a autoridade para declarar, para plantar, para colher, para destruir, para derrubar. Ou seja, Deus reafirma a nossa identidade. Na intimidade da oração, que eu não preciso mais estar pedindo como quem pede migalhas de vida, na certeza do que ele faz por mim e por você, ele vai reafirmar quem nós somos. Isso muda tudo. Por que precisamos de reafirmação? Porque a vida que nós levamos nos dá pancada tantas vezes que a gente às vezes dá uma cambaleada de... E aí o que a gente faz? A gente corre para os pés do Pai. Quando a gente corre para os pés do Pai, ele vai dizer, você é minha filha amada, em quem tenho prazer. Essa é a ação que Deus faz a Jesus no momento do batismo. A afirmação de quem ele é, de quem ele representa, o que ele representa. E a cada momento, Milena, ele vai fazendo isso com você. Nas dificuldades da nossa vida, nas complexidades da nossa vida, que a gente dá uma balançada, ele está dizendo, Milena, você é minha filha amada. Eu tenho prazer em você. Tem coragem. Não foi isso que ele falou para Jesus? Coragem. Vamos em frente. No quarto, Deus reafirma quem somos para ele. Não servos distantes, mas filhos amados e herdeiros de Deus. Estamos nele, não apenas para buscar resposta para as nossas necessidades, para sermos moldados para o que Deus quer fazer através de nós. Eu sei que eu repito isso muitas vezes, mas essa é uma técnica que você usa para, de forma, seria subliminar, mas agora, como eu já falei, não é mais subliminar, né, Rita? Para que entre na sua mente, no seu cérebro, para que isso seja uma verdade na sua vida. Entendeu? Então, é uma técnica que você usar de repetição, que isso vai guardando no teu coração, na sua mente. Amém? Então, Jesus orou no Getsemane. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nega, a gente não vai nem abrir, não, Lucas, não, para a gente ganhar tempo. Então, Jesus ora no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus está aos pés do Senhor, do seu Pai, lá, ligado com o seu Pai, na comunhão com o seu Pai, e ele não está falando a minha vontade, ele está falando a tua vontade. Então, qual que é a razão da oração para as nossas vidas? É sempre que a vontade de Deus seja feita. E nós entendemos que a vontade dele, Roselane, sempre é o quê? Boa, perfeita e agradável. Quando fechamos a porta, nos desconectamos do que queremos e nos conectamos ao que Deus deseja para nós. Quando entramos no quarto da minha casa, no meu quarto, e que eu fecho a porta, eu me conecto no que eu quero, no que eu desejo, no que eu preciso. Quando eu entendo a casa do Pai e que eu entro no quarto da casa do Pai, eu entendo que essa é uma individualidade minha com o meu Pai, mas agora eu me desconecto, eu já estou desconectado daquilo que eu acho que eu preciso, do que eu acho que eu devo, do que eu acho que eu mereço. Porque eu entendo que nesse Pai que vai entrar no meu quarto e que vai me olhar em secreto e que vai me recompensar é muito maior daquilo que eu acho que eu preciso. Então, a recompensa de Deus vem um pacote completo daquilo que eu preciso e daquilo que eu nem sabia que eu tinha, sabe, que eu poderia desfrutar.
Deus faz num completo. Um terceiro ponto, Deus não é Deus do eu, mas o Deus do nós. Toda oração do Pai Nosso é coletiva. Você percebeu isso? Toda oração do Pai Nosso é coletiva. O que ele ensina pra gente é coletivo. O Pai é nosso. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. O nosso pão, o pão nosso. Uhum. Mostrando que o propósito de Deus nunca foi a individualidade, mas sempre o relacional coletivo. Em Gênesis, Deus cria o homem e diz: não é bom que o homem esteja só, coletividade. Deus chama Abraão não apenas para ser abençoado, mas para que todas as nações fossem abençoadas por meio dele. Então Deus não quis abençoar Abraão simplesmente, Deus quis que Abraão fosse abençoado, através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. No Êxodo, Deus liberta um povo, e não apenas Moisés. No Novo Testamento, Jesus não forma indivíduos, mas discípulos e uma igreja. Deus sempre nos chama para algo maior do que a nossa própria vida. Amém. Guarda isso no seu coração. Deus sempre nos chama. É muito xixi, Deus sempre nos chama. Deus sempre nos chama para algo maior do que a nossa própria vida. Quando oramos, Ele quer que tenhamos o olhar do reino, pensando no próximo, na igreja e na humanidade como um todo. Então, Ele nos chama sempre a algo maior do que a nossa própria vida. É sempre algo que você acha que você não vai conseguir, que você não pode. Em Tiago 4,3, que o Edson estava adiantando no início da palavra, bota lá agora se eu vou precisar, meu amor. O Edson e a Bia tem mania de ficar adiantando o esboço dos outros. Pedem, mas não recebem, por quê? Pode ler? Por quê? Porque pedem com más intenções. Com o fim de quê? Em seus prazeres. E a má intenção não está dizendo simplesmente da maldade. Mas tudo aquilo que você pede que não tem um propósito para o reino é uma má intenção. Tudo aquilo que está pautado na sua petição para que você desfrutar sozinho, ele está dizendo, você pediu e recebeu porque você pediu mal. Então, a oração não é para o eu, é sempre para o nós. Sempre para o nós. Tiago fala sobre isso, né? Aqui. Está acabando. A verdadeira oração não é um monólogo, mas um diálogo que exige responsabilidade. Não é apenas um pedir, mas assumir responsabilidade pelo que Deus quer que realize através de nós. E eu vou terminar falando sobre 3 pontos que eu achei tão importantes, quando eu fiquei pensando sobre responsabilidade. Então agora nós vamos falar sobre o 4º ponto, responsabilidade, responsivo e responder. E quão importante isso é para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Então, responsabilidade é o chamado à maturidade. Então, ser responsável significa assumir um compromisso e estar consciente das consequências das próprias ações. Então, eu li em cima o seguinte: a verdadeira oração não é um monólogo, mas um diálogo que exige responsabilidade.
Então, quando eu oro a Deus, quando eu entro nessa casa de Deus, que eu entro nesse quarto na casa de Deus, que eu chamo Deus no secreto, eu tenho que entender que há uma responsabilidade. O que é responsabilidade? Assumir um compromisso e estar consciente das consequências das próprias ações. Então, a oração ela não é simplesmente uma ação que eu gasto algum tempo com Deus apenas. A oração me leva a assumir compromisso. Me leva a assumir compromisso. Por quê? Porque a minha mente foi transformada. A sua mente foi transformada. Agora, como eu falei do onde, quem e o quê, agora eu entendo de onde eu vim, quem me chamou e através disso eu posso fazer o que esse quem deseja que eu faça. Então, o que é a representatividade da responsabilidade que eu tenho por essa oração feita com o Pai. Então, eu assumo o compromisso. Amém? Então, não basta pedir, precisamos assumir nossa parte naquilo que estamos orando. Se pedirmos a transformação, devemos estar dispostos a mudar de hábitos e atitudes. Se queremos mudança de alguma coisa, nós temos que estar dispostos a fazer a nossa parte, responsabilidade, a assumir compromisso. Um exemplo que eu botei só para ficar bem certinho. Se um cristão ora e pede para ser usado por Deus, mas não estuda a Bíblia, não busca a santidade, não se dispõe a servir, ele não está assumindo a responsabilidade pelo que está pedindo. Amém? Então, esse princípio da responsabilidade é muito forte. Por quê? Porque eu tenho que entender. Você quer mudança na sua família? Ótimo. Nós vamos pedir mudança na nossa família. Você quer mudança sobre a situação? Ótimo. Nós pedimos mudar. Só que a gente está esperando que Deus faça um milagre, um pozinho mágico, alguma coisa que tudo mude sem eu ter responsabilidade. Então, a partir de mim, Deus vai fazer alguma coisa quando eu assumir o compromisso de ser o meio pelo qual aquilo está acontecendo. Quantos estão entendendo? Então, responsabilidade é um compromisso que envolve conhecimento e maturidade. Ponto. Isso aqui eu já falei, não vou repetir. Ok, então, legal. Entendemos que responsabilidade é assumir compromisso e ser responsivo. Então, responsivo está ligado a um coração sensível à voz de Deus. Parece tudo muito igual, né? Responsabilidade, responsivo e resposta. Não é tão igual assim. Então, responsivo é ser. Ser responsivo significa ter um coração pronto para perceber e reagir ao que Deus está dizendo. Ser responsivo é isso. Então, quando você está no seu trabalho e o seu chefe chama você e fala: eu preciso que você faça isso aqui, e que você imediatamente sai e faz, você foi o quê? Responsivo. Mas ao mesmo tempo você assumiu a responsabilidade de fazer o quê? De ter o compromisso de fazer aquilo que ele pediu. Entende agora? Então, responsivo, ser responsivo é exatamente isso. Ter um coração pronto para perceber e agir o que Deus está dizendo. Isso nós só vamos entender isso na casa do Pai, no quarto da casa do Pai, quando você encontra ele em secreto. E eu botei assim, definição. Se refere à capacidade de responder rapidamente e de maneira eficaz a estímulos, solicitações ou necessidades. Amém? A definição de responsivo é isso. Ser se refere à capacidade de responder rapidamente, de maneira eficaz, a estímulos, solicitações, tal. A responsividade espiritual nos torna sensíveis à vontade de Deus e nos permite ajustar nossa vida conforme Ele nos guia. Então, se eu tenho a capacidade de perceber, a sensibilidade de entender o que Ele quer, a sua vida e a minha vida vai sofrer essa mudança.
Então, a mudança, ela não acontece simplesmente por um arrastar seu força humana. Você tem que ter a responsabilidade de fazer a sua parte, mas quando você ouve literalmente que Deus está fazendo, ele vai, através disso, transformar o que tem que ser transformado. Amém? Um coração responsivo não apenas escuta, mas se move rapidamente em obediência e age. E o terceiro e último ponto, para a gente fechar, que vem sobre o responder. Então, responsabilidade é o ato de você assumir o compromisso. Amém? Responsivo é o ato de você ser sensível e agir rapidamente aquilo que Deus falou com você. E responder. Responder é transformar aquilo que ouvimos de Deus em atitude. Deus não chama para sentirmos ou entendermos sua vontade, mas para agir conforme aquilo que ele revelou. Responder à voz de Deus é obedecer de forma prática e intencional. Nós não respondemos a Deus de forma intuitiva. Nós respondemos a Deus de forma intencional. A sua vida com Deus, ela não está no campo da intuição, no campo do sentimento, no campo de você achar, de você fazer alguma projeção. Não está no campo. Está no campo da intencionalidade. Nós precisamos ter a intenção de atingir Deus, de chegar em Deus. Amém? Então, responder à voz de Deus é obedecer de forma prática e intencional. O que eu estou querendo dizer com isso é que não vai haver algo, um sentimento, sabe? Ah, mas eu não senti. Quantas pessoas, né? Ah, mas eu não sentia algo de Deus. E a gente quer sentir, ter sei lá, algum ponto sensorial para a gente perceber o ectoplasma de Deus, sabe? Alguma loucura assim. Não. Ouviu a Deus, você não vai sentir mais nada. Agora é hora de agir, responder aquilo que Deus falou com você de forma intencional. E agora, de forma intencional, você vai falar com Deus. Correspondência. Amém? Então Deus te colocou hoje onde você está de forma intencional. E você está passando hoje pelo que você está passando de forma intencional. O que ele está esperando de mim e de você? Que tenhamos a responsabilidade de assumir esse compromisso, que sejamos responsivos a ele, de perceber o que está acontecendo e agir, e que possamos dar uma resposta à vontade dele, onde ele nos colocou de forma intencional. E essa resposta que eu vou dar de forma intencional chega nesse Senhor. Então a gente começa a perceber que a nossa vida com Deus, ela tem muito mais de algo prático e intencional do que uma espiritualidade esvaziada que as pessoas acabam fazendo. Colocamos Deus lá no alto como sendo, sabe, mas não é. Deus é próximo, Deus está perto, Deus age na coletividade, Deus age na pessoalidade, Deus age nos levando do indivíduo ao coletivo, da individualidade a entender que eu sou mais do que eu sou nós. Que loucura isso que eu falei agora. Eu sou nós, é. Mas deu para entender, né? Ok. A resposta à oração não acontece apenas quando Deus age em nosso favor, mas também quando nós agimos conforme o que ele nos falou. Um exemplo que eu botei só para dar uma ideia para a gente, um norte para a gente. Deus disse a Abraão para deixar sua terra e seguir para um lugar desconhecido. Amém? Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu ainda vou te mandar. Abraão ouviu e vai dar uma resposta intencional. Ele respondeu ao chamado e agiu em obediência. Se Abraão tivesse ouvido, mas não tivesse partido, a promessa não teria sido cumprida. Então Deus, de forma intencional, fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele não sabe quais os planos de Deus.
Mas ele responde de uma forma intencional. Se Deus falou, ele tem a intenção de fazer algo. E eu preciso ser a resposta desse algo que Deus está criando. Por fim, responder a Deus significa agir conforme aquilo que ouvimos. É um passo concreto em direção à obediência. Amém? Quantos foram abençoados hoje? Amém?